Opa, boa tarde. Vamos lá, estamos entrando ao vivo. Nós vamos hoje fazer um bate-papo diferente, horário diferente. Vamos começar a bater um papo daqui a pouco com uma figura central, fundamental. Olá, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Esperar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é uma figura lacunar na psicologia brasileira, paulistana, da gestalterapia, na fenomenologia. Eu convidei hoje o professor Ari Hefeld, professor da PUC de São Paulo, e acho que a gente vai ter um muito bom bate-papo, e espero que vocês gostem, que a gente consiga ter uma troca fantástica. Eu considero o Ari um filósofo no sentido estrito do termo. Eu me explico isso. Não é um filósofo de tradição, um filósofo de carreira. É efetivamente uma pessoa que se propõe a pensar a realidade, né? Vou fazer aqui o convite para ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Guardando aqui o ok. Vou entrar com a gente. Opa! Muito buenas tardes. Tudo bem? Eu posso ficar Tudo... assim ou eu tenho que arrumar para virar? Bom, para mim você está deitado. Se isso for uma reflexão filosófica, já começamos bem. Não, eu não tô. Tem que ficar de pé o celular, é isso? Uma pergunta sua, agora você me pegou. Acho que talvez sim, não sei. Experimenta. Se você conseguir virar, a gente fica de lado, não é possível? Deixa eu tentar aqui. Isso. Pode ser. Opa, deu certo. Maravilha, Ah, maravilha. funcionou. Tá aí. Aprendi uma coisa nova. Tudo bom? Tudo e Boa você? tarde. Tudo ótimo. Agora estou melhor, com boa companhia. A gente está sempre melhor. Muito bem. Muito obrigado pelo teu aceite, pelo teu convite. Muito honrado de estar aqui contigo. Estava começando a apresentar você rapidamente. Eu acho que você dispensa a apresentação para a maioria, mas eu gosto de dizer, gosto de pensar, deixa eu só dar uma arrumada aqui. Eu estava falando para o pessoal assim, considero você um filósofo no estrito senso da palavra, fora daquele padrão tradicional de filósofo, aquele que faz carreira, faz curso, etc. Você é uma pessoa que efetivamente está aí disponível, aberta para pensar a realidade. Curiosamente, eu te conheci na gestalterapia, né? E te considero um fenomenólogo típico, fundamental. Então, o nosso projeto aqui é a gente bater um papo sobre as pessoas. Assim, é transcender efetivamente o conceito, o construto, as ideias. Nada impede da gente bater papo sobre filosofia, sobre qualquer outro conceito, mas, assim, eu acho muito importante trazer um pouco da história. As pessoas conhecem mais as pessoas por imagem e representação do que efetivamente pela sua história e experiência. E eu tenho certeza que você tem uma história e uma experiência fantástica. Então, queria que a gente batesse um papo aí sobre isso. Você quer começar por algum lugar ou eu pergunto? Eu posso começar e você vai perguntando. Na verdade, Então, não tenho vamos lá. nada preparado, mas você é um excelente entrevistador. E você me compreende bastante. Aliás, você me imita também. Né? Uma vez, numa desses encontros, você me imitou e eu fiquei muito impressionado. É muito raro você ser imitado e você a concordar com a imitação que fazem de você. E eu fiquei impressionadíssimo com a tua imitação. Né? Eu sabia que você sabia imitar outras pessoas, mas não sabia que você sabia me imitar. Né? Não, basicamente, assim, eu acho que eu conheço um pouco da história da gestalterapia no Brasil de um jeito interessante.
assim, como, vamos dizer, uma testemunha ocular, de fato, e não como personagem primeiro, aquele que está exatamente na frente das coisas. O que talvez dê uma oportunidade para visualizar algumas coisas, vamos dizer assim, fora do enquadre, vamos dizer, mais tradicional, né? Eu tenho um pai filósofo, né? Quer dizer, já falecido, e que trabalhava com a questão da fonologia mesmo, né? A preocupação dele era basicamente fazer uma fonologia da religião. Ele às vezes ficava um pouco incomodado porque algumas pessoas achavam que quem fazia fonologia ou filosofia da religião, no caso fonologia, era um religioso. Meu pai não era religioso no sentido de praticante, no sentido mais restrito, né? Mas ele olhava a questão da religião numa perspectiva filosófica, né? E se utilizava da fonologia, né? Então andou muito com Peirce, com Russell, etc. Mas eu nunca estudei com meu pai. Na verdade, eu tinha, vamos dizer assim, isso por osmose, digamos, né? Na convivência ia, de algum modo, pegando as coisas. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, já no primeiro ano eu tive uma introdução à fonologia com um professor que, na verdade, tinha uma dificuldade com a própria matéria. Ele era um marxista. Como? Eita. Não, ele era assim, ele chamava Olívio, e ele era um marxista ferrenho, extremamente vermelho, extremamente... Tanto que ele foi, nos anos bravos, ele foi lá para o meio foi para a guerrilha, no meio da Bahia. E eu nunca mais tive notícias, inclusive, dele. Ele era padre, né? Mas ele era um padre completamente diferente do que a gente tem como imagem de padre. E ele tinha um monte de críticas à fonologia. Mas ele estava na cadeira de fonologia, né? E na cadeira da fonologia estava também a Maria Fernanda de Estranha, na verdade, Maria Fernanda Seixas Beirão de Estranha, que casa com o Nietzsche, né? Que é um expoente na fonologia também. Nós demos... Ele foi uma... na verdade, ele não foi meu professor, embora pudesse ter sido. Quer dizer, quando eu fui aluno, ele já era professor iniciante, mas ele já era professor, mas eu fui só aluno da Fernanda, na verdade, né? Isso na própria PUC? Na própria PUC. No curso de psicologia? No curso de psicologia. Você tinha Fenomenologia 1, Fenomenologia 2, chamava-se Teorias de Sistemas, né? 1, 2 e 3. Quer dizer que a PUC de São Paulo tem verdadeiramente uma tradição na área da fenomenologia. Sim. Era uma tradição, de fato, de longa data. A Maria Fernanda foi trazida para... ela era uma freira, e ela estava ligada a um grupo bastante conservador dentro da igreja, e ela veio de Portugal para trabalhar no Brasil, né? E aí ela foi convidada por Enzo Azi, que foi a pessoa que fundou a psicologia na PUC, né? Basicamente fundou a PUC também, né? Quer dizer, do ponto de vista da universidade. E ele já conhecia muito a Fernanda e se encantou com isso, né? E a Fernanda era uma pessoa muito interessante, porque eu vou falando, tá? Se você me interrompe, tá? A Fernanda era uma pessoa, era difícil entendê-la, porque tinha duas dificuldades. A primeira era um sotaque
muito forte do interior de Portugal, que não é Lisboa, né? Um sotaque muito forte. Eu, na verdade, não tinha a menor dificuldade nesse sentido. Não sei por quê, mas eu entendia, sem problemas. Mas o outro, ela tinha uma fala bastante difícil, né? Ela tinha um conhecimento profundo e uma fala não muito fácil. Só que o que era muito interessante é que ela falava com muita paixão. Muita paixão. E as pessoas, os alunos, inclusive eu, ficávamos apaixonados pelo modo da paixão das suas aulas. Pelo modo como ela trazia essas aulas, né? Então a gente não entendia muito, mas eu tinha aquela sensação, tem que mergulhar, tem que conhecer, porque aí tem alguma coisa muito importante, né? O modo como ela falava isso e tal. Então, eu fui com o Olívio no primeiro ano, primeiro semestre do primeiro ano, aluno, na segunda-feira, mas já com o Olívio, eu já senti que, assim, o que ele estava falando não era absolutamente original ou novo para mim. Eu já tinha alguma fluência a respeito. E me candidatei, a Fernanda aceitou, e eu, na quarta-feira do primeiro semestre do primeiro ano, fui monitor dela. Então, eu fiz toda a faculdade, porque ela dava para, quantas turmas, não sei quantas turmas, era FEN1, FEN2, FEN3, acho que 5 turmas cada um. Eu sempre consegui algum horário no meu schedule, né, na minha programação, e eu conseguia ser monitor dela. Eu fui monitor toda a faculdade. E aí ela estava dando aula lá em Mogi das Cruzes também, né? Mogi das Cruzes era uma universidade que, assim, ele pretendia ser a melhor universidade, a melhor faculdade de psicologia do Brasil, né? Então contratou a melhor equipe docente, os papas da época de todas as áreas da psicologia, contratou a peso de ouro, tá certo? Quer dizer, eu tenho para mim, assim, um professor doutor que tivesse trabalhando período integral lá na universidade, recebia exatamente o valor de um Opala 0 km na época. Um Opala seria hoje um Civic. Então, você teria um salário de um Civic por mês. Tá certo? 40 horas, doutor, né? Então, era extremamente bem pago. Extremamente bem pago. Na verdade, financiou meu começo de vida profissional, de fato, né? Porque o que aconteceu? No dia 1º de abril, dia da mentira, ela avisa à universidade que ela não vai mais dar aula. E, na época, aquela universidade tinha poucos doutores. E então, era muito complicado para ela sair do ponto de vista formal. E, ao mesmo tempo, ela era idolatrada lá. Ninguém entendia nada do que ela falava, mas ela era idolatrada. E aí ela pega e me recomenda como professor substituto dela. Bom, eu sempre quis, sempre tive interesse, desde que entrei na faculdade, acho que talvez um pouco antes, tanto na área clínica quanto na docência. Então, eu aceitei, mas realmente uma loucura. É um jovem imberbe, ainda, sabe, assim, todo ingênuo, entrando na universidade, substituindo a Maria Fernanda, né? Bom, cheguei lá, fui no primeiro dia com o Nishan. Eu tinha conhecido o Nishan recentemente. O Nishan ele tinha... É interessante isso, porque o Nishan mudou muito, mas na época o Nishan era muito ligado com carros, último tipo e tal. Ele tinha um Corcel 2 super chique, todo incrementado, não sei o que tal. Foi o primeiro dia da aula lá com ele, fomos juntos. E entre o primeiro dia e o segundo dia, eu quebrei a perna. Mas quebrei a perna, tipo, sabe, em 5 pedaços. Nossa. Eu tive que engessar do dedão do pé até a anca, assim, sabe? Um negócio super, né? E
aí eu não podia pedir licença para a universidade porque eu nem tinha entregue os documentos ainda. Né? Falei, se eu falo de um negócio desse, eu imediatamente serei substituído. Então, eu tenho que ir desse jeito. Né? Mas o que é interessante nessa história, só vou rapidamente contar, é que quando eu fui na primeira aula substituir a Fernanda, eu fui recebido a pedradas. Todo mundo com muito má vontade comigo, os alunos muito chateados porque a Fernanda não ia dar aula, estavam esperando ansiosamente ela dar aula, e aí, de repente, um mês depois ela avisa que não vai, e aí chega um jovenzinho lá daquele jeito, não sei o que tal. Então, a minha primeira experiência foi uma experiência difícil, vamos dizer, né? Aí, na segunda vez, quebrei a perna. Não podia, então fui com a perna quebrada mesmo. O Nishan, coitado, teve que tirar o banco da frente do carro dele e eu sentei no banco de trás com a perna esticada e assim fomos. O caminho de São Paulo para Mogi era um pouco mais complicado do que hoje. Cheguei lá, o meu curso era no terceiro andar, né? Nossa. E não tinha elevador, né? E eu com a perna toda engessada. E eles nem se incomodaram com o fato de, tá certo, ter quebrado a perna, não sei o que tal. Então, o único jeito para ir dar aula lá eram os alunos me carregarem. Eu já era grande, com aquele gesso todo. Então, teve que muitos alunos me carregarem para lá em cima. Mas isso foi incrível, porque me carregaram nos dois sentidos. No sentido físico, literal, e também do ponto de vista emocional. E aí começou a estabelecer um vínculo, né? E assim foi o começo. Mas eu comecei dando aula, depois de ter feito toda a graduação como monitor dela, e ela deu um espaço muito incrível. Quer dizer, aos poucos eu comecei a dar aula, e ela ficava assistindo e complementava, né? E depois ela me supervisionava na minha aula. Né? Terminava a aula, ela fazia uma supervisão do modo de dar aula. E eu fui muito grato por isso. E depois com o Nishan, mesma coisa. A gente viajava junto de carro, então assim, ele não preparava mais aula e eu dava o curso. Eu dava aula para ele no carro. Mas não é que dava aula no sentido de falar, bom, aí eu vou trazer tal citação do Russell e vou falar isso e vou falar aquilo. Não, eu dava a aula, como se eu tivesse um público na minha frente. E ele aproveitava tudo que eu dizia, ele não precisava preparar a aula, e me supervisionava também. Né? Isso no caminho da universidade? Que na época eram 2h30. Sim. Hoje você faz em 45, 50 minutos, né? Construir uma estrada nova, Ayrton Senna, etc, etc. Então, a Maria Fernanda, na época que ela dava aula, ela já trazia uma leitura heideggeriana ou ela falava não. no geral? A Maria Fernanda sempre foi extremamente, essencialmente russeliana. Olha só. Sempre Russell, e ela ainda sofria quando ela lia um certo preconceito dos heideggerianos em relação a Russell. Um mau entendimento em relação a Russell, né? Você sabe tão bem quanto eu, né? Não vou ensinar o Padre Nosso Vigário, mas assim, o fato é que Russell, ele praticamente não escreveu, né? Ele ditou os seus livros, né? Editou para Edith Stein, que era, na época, sua secretária. Então, o texto do Russell, além de ser um alemão bastante complicado, é um texto ditado, não um texto escrito. Ele não tem o formato de um texto escrito propriamente dito, né? Fora o tema, quer dizer, o tema dele era um tema... Então, ler Russell era um negócio meio complicado. E muita gente começava a ler e parava no meio, né? E ia para autores no sentido de para compreender Russell. Iam pessoas que faziam introdução a Russell no sentido um pouco mais simplificado, né? Mas alguns faziam um trabalho muito bem feito, quer dizer, simplificado, mas não simplista, né? Então, ela sempre dizia que o segundo Russell era um Russell muito mais interessante para a psicologia do que o primeiro. E a crítica que alguns faziam em relação ao idealismo do Russell
não era, eram pessoas que não tinham lido a obra completa do Russell e não conheceram o Russell tardio, né? Então, ela, embora ela conhecesse Heidegger, ela conhecia bem Heidegger, né? E nós tínhamos um grupo de estudos que funcionou durante quase uma década, uns 8 anos, 9 anos, que tinha a Dulce Maracritelli, que é filósofa também, tinham algumas pessoas, hoje tem o braço direito do nosso Papa, era do grupo de estudos aí, Luigino Valentini, e era um grupo bem pequeno, mas um grupo muito... Ela era uma pessoa extremamente disciplinada. Então, ela estabelecia no começo do grupo onde a gente ia parar. Então, o grupo não terminava enquanto a gente não chegasse lá no ponto pré-determinado, né? Mas era realmente assim, era tudo de bom. Eu devo muitíssimo a ela, sou extremamente grato, né? E ela me colocou na faculdade. Logo em Você está seguida eu falando fui de um grupo fantástico. fantástico. Um grupo... Deixa eu só recuperar para não perder, que você falou num nome que acho que pouquíssima gente ouviu falar, que é exatamente do Luigino Valentini. Ele está vivo ainda? Eu acho que sim, ele tinha um cargo bem alto lá no Vaticano. No Vaticano, olha só, Luigino ele Valentini. é padre, né? Ele estava trabalhando aqui, ligado o arcebispo na época, e depois ele voltou para Roma. E ele escreveu, inclusive, livro, e ele compreendia bastante filologia, e eu soube depois que ele tinha uma proximidade muito grande com o Bento, e agora com o atual Papa. Eu não sei exatamente como é que está, efetivamente, mas ele tinha um altíssimo cargo lá em cima. Vamos descobrir. Eu me lembro dele num daqueles livros da época lá do Centro de Estudos Fenomenológicos de São Paulo. Inclusive o primeiro texto que eu ouvi falar no conceito de horizonte em russo é dele. Isso aí é um texto fantástico. Esse instituto era basicamente aquele grupo de estudos. Esse daí, exatamente. Nem menos. 1, mais, nem menos. Era aquele grupo de estudos. Que era Maria Fernanda, Luigino, Nichan, você... E tinha um cara chamado Ernesto, que depois saiu, foi para algum país latino-americano, que agora não me lembro muito bem qual foi. É isso. E João Martins participava desse circuito? O Joel Martins, ele veio um pouco depois. Joel Martins veio e entrou no grupo. E é interessante que, assim, Joel Martins vem da abordagem comportamental, não conhecia uma vírgula de filologia quando entrou no grupo, nunca sabia uma vírgula, né? Tinha a menor noção de nada, mas ele quis se conhecer. Ele era um espírito muito vivo, inquieto, e tinha muito interesses no sentido de saber um pouco mais. E uma capacidade de aprofundamento, de análise e compreensão impressionante. Olha, muito pouco tempo ele estava dominando a história, lendo bastante, participando, e ele entra numa área que naquela época não existia nada, que é a questão da pesquisa, né? E ocupa seu espaço por aí. E ele era o chefe da pós-graduação. Olha, que interessante. Muito bem, maravilha. Mas vamos voltar aí para tua história. Quer dizer, você começa a dar aula quase que imediatamente depois, ou praticamente imediatamente depois da tua graduação. Né? Não, ou melhor, ao longo, né? Na verdade, junto com a minha graduação. Eu comecei a dar aula quando eu terminei o 4º ano da faculdade. A faculdade era 5 anos. Então, eu comecei a dar aula, eu estava fazendo o 5º ano, começando o 5º ano. Tinha feito um mês do 5º ano. Né? E aí já estava dando aula. E já estava dando aula. E como o currículo na época era um pouco diferente do currículo de hoje, você tinha muitas cadeiras. Ele era um currículo onde você, de algum modo, tinha mais escolhas do que hoje. E você montava mais o seu currículo, né? E o 5º ano era estrutura de núcleos. O núcleo na PUC são 3 cadeiras teóricas e depois você tem estágio, né? O que aconteceu? Alguns professores começaram a ficar incomodados
no sentido de ter um colega no departamento que era aluno em sala de aula. Uhum. Imagino. Se sentiram constrangidos nesse sentido. Uhum. Então, a diretora da época abriu para mim a possibilidade seguinte. Ela disse, olha, você só vai fazer o curso que você vai ter que pedir permissão para o professor para poder assistir a aula dele. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu te abro a possibilidade... Porque na época e ainda hoje, você faz o núcleo na PUC, são 3 cadeiras teóricas, um estágio, esse é um núcleo. E você faz 2 núcleos. Uhum. Ela falou, você monta o teu núcleo. Você não precisa ficar preso num núcleo. Mas você precisa do aval do professor para poder dar aula. E aí, o que aconteceu? Eu montei o meu núcleo. Uhum. Né? Que foi, imagina, você tem todos os núcleos à disposição, você vai escolhendo os professores. E, na verdade, assim, aquele professor que não se incomoda com o fato de você ser colega dele simultaneamente, são os melhores, tá certo? São os professores mais seguros em relação ao que eles estão ministrando, eles não se incomodam de ter um colega lá assistindo, sendo aluno. Né? Então, eu montei para mim um programa fantástico. Né? E fiz o meu núcleo, que era uma mistura de programas de diversos núcleos. Né? Fiz do bom e do melhor. Foi uma coisa muito interessante. E foi na mesma época que você, assim, você estava no mesmo período, né? Que seria a outra pergunta que eu ia te fazer, né? Por que a Gestalt, aonde que a Gestalt entrou Isso. aí, né? Foi mais ou menos essa mesma época, né? Exatamente. Quer dizer, a filologia começou antes, porque eu comecei no primeiro ano, e a Gestalt entra quando eu estou no 5º ano. Né? No 5º ano. Comecei a dar aula e logo em seguida, e eu estava no 5º ano sendo aluno da Jean Clark Juliano. Da Jean. Ela tinha um curso lá na PUC que basicamente era o seguinte: na época tinha a obrigatoriedade do aluno de psicologia fazer terapia. Mas aí, com essa obrigatoriedade, essa eu não sei se era uma obrigatoriedade em todo o Brasil, acho que não. Isso era uma coisa de PUC, que eu saiba. Essa obrigatoriedade, de algum modo, ela... Deixa eu ajeitar aqui um pouco, eu estou meio... Ficar um pouco mais... Não. Essa obrigatoriedade, ela... junto com ela, tinha a PUC criou, vamos dizer, a obrigação de dar a possibilidade para quem não pudesse pagar uma terapia particular de ter terapia. Então, surge o curso que tem como finalidade fazer grupo psicoterapêutico para os alunos e, ao mesmo tempo, didático também. Né? Então, surgiram 2 modalidades, era um núcleo que tinha 2 modalidades, uma psicodrama e outra Gestalt. Psicodrama era dado por uma professora que chamava-se Iris Azevedo, né? E aí tem uma outra história interessante. E a Gestalt era a Jean Clark Juliano. A história com a Iris Azevedo foi basicamente o seguinte: tem toda uma história pessoal, aí não vou entrar agora nisso, porque isso é comprido e tal, mas teve um momento onde eu fui mau aluno na escola e cheguei a repetir de ano e fiz parte de uma pequena gangue, pequena não foi ter modo de falar, talvez não fosse tão pequena, que era muito violenta. Mas na época, a violência da época hoje seria uma coisa para creche, tá certo? Quer dizer, comparado com a violência de hoje, é um negócio absolutamente ingênuo. Mas a nossa brincadeira era entrar em festas e arrebentar todo mundo, bater 2 ou 3, comer e ir embora. Né? Essa era a brincadeira. Tinha 2 grandes gangues em São Paulo, uma era essa que eu fazia parte. E cheguei a ser preso, inclusive. Olha mas, só.
Mas o que eu queria só dizer é o seguinte, nessa época, e tem razões, vamos dizer, emocionais minhas de por que agir dessa forma, né? Já descobri um jeito melhor disso. E, e aí eu fui mandado para uma psicóloga, que era a Iris. Mas então, assim, eu fui e fiz psicodrama com ela. Na época, eu tinha 15 anos de idade. E gostei muito, muito. Na verdade, eu não sei se tanto eu gostei, tanto, vamos dizer, do processo em si, mas eu estava fascinado por uma menina que fazia parte do grupo, né? Então, isso era altamente motivador para mim. E, bom, aí tem mil outras histórias, não sei o que tal, muita. Porque depois eu fui paciente de uma outra terapeuta que começou com a Teresa Gestalt no Brasil, que foi a Tessie Tellingen. A Tessie Henschel. Que foi também minha terapeuta. E aí também tem mil histórias. Mas o que foi interessante foi o seguinte, bom, eu fiz lá um ano de terapia com ela, foi muito legal e tal, e acabou, né? E aí eu, quando comecei a dar aula, depois de uns 2, 3 meses, tinha uma reunião de professores, eu sento num grupo lá e eu vejo lá a minha ex-terapeuta, que eu nunca mais tinha tido contato, né? E eu falei, bom, com certeza ela não me reconhece mais. Eu era um menino com 15 anos. Hoje eu sou professor na faculdade, com barba, etc, etc. Não, né? Fiquei na moita. Não falei nada, fiquei quieto e convivemos, mas um pouco mais distantes, porque estávamos em departamentos diferentes. Tinha algumas reuniões comuns, mas eu fiquei 2 anos sem me pronunciar, sem falar quem eu era, nada disso, e aproveitando para observar a minha ex-terapeuta. Né? Um dia eu estou sentado do lado dela, num grupo, e aí eu falei, eu vou contar para ela. E aí eu todo assim pomposo, tal, cheguei para ela e falei assim, você sabe quem eu sou? E ela respondeu, eu sei, mas isso tinha que vir de você. Essa foi uma aula para mim. Foi uma aula incrível, uma coisa muito impressionante, né? E logo em seguida teve um aluno que se matou, e isso, aliás, isso acontece com uma certa frequência, né? Eu diria que a cada 4, 5 anos tem um aluno na faculdade que se mata. E esse aluno era um aluno especialmente amado, e era um rapaz muito bonito, etc. E ele, assim, ele era uma sexta-feira e ele liga para alguns amigos da faculdade propondo ir para o cinema, e ninguém podia. E aí depois ele escreve uma poesia muito bonita, inclusive, sobre a leveza do voo e da morte. Deixa isso na mesa da sala do apartamento dele e pula pela janela. E aí a classe ficou muito mal e não conseguia mais ter aula. E, então, o pessoal elegeu a Iris, a minha terapeuta, e eu para irmos trabalhar com a classe. Então, eu fui, como eu falei para ela, olha, você é a terapeuta, você é só um co-terapeuta aqui e tal, e vamos trabalhar com a classe. E aí eu descobri uma outra terapeuta, e eu fiquei muito desencantado com o trabalho dela, tive 1000 críticas. É interessante isso, lá com 15 anos eu praticamente a idolatrei, achei incrível, e depois lá com 25 achei a coisa bem ruinzinha. Era a mesma pessoa trabalhando, talvez não fosse o mesmo trabalho, mas, né? Mas aí, assim, um mês depois, a Jean me convidou e eu comecei a fazer coterapia com ela no grupo de Gestalt. E um ano depois eu entrei como professor da mesma cadeira. Fiz mais um grupo e entrei como professor na mesma cadeira. A Jean, de algum modo, nunca entendeu que
Eu não entrei na PUC através dela. Ela sempre tinha a certeza que eu entrei na docência da PUC através dela, mas, na verdade, eu tinha entrado um ano antes com a Fernanda, né? Agora, sou muito grato a Jean, porque a gente fazia um grupo de 1h30 e depois íamos almoçar numa uma pequena lanchonete do lado da faculdade, e lá a gente fazia uma leitura do grupo. E essa leitura do grupo demorava 4 horas. E foi aí que comecei a aprender profundamente grupo. Né? Profundamente. E o trabalho que eu faço com Fenoi Grupos, né, de formação de grupo, tem uma influência grande nesse sentido. Você começa a ler com o grupo, primeira vez, 20 minutos e as pessoas acham que já leram um grupo. Na segunda vez, 1h30. Na terceira vez, 4 horas. Da quarta em diante, você nunca consegue chegar na metade do grupo, trabalhando 4 horas lendo, porque você vai aumentando a tua capacidade de percepção e análise de uma maneira geométrica, né? Mas vamos dizer assim, sou muito grato a Jean a partir daí, desse contato. Mas, junto com isso, eu comecei a trabalhar no consultório, que era o consultório da Thérèse. Ah, da Thérèse. Da Thérèse, tinha a Jean lá também, tinha a Lilian, tinha a Ana Lofredo, isso do pessoal de Gestalt, né? Tinha a Mônica Serra, que era casada com José Serra, que trabalhava basicamente em Laban, né? Tinha a Luciano, que era uma referência na psicanálise. Era um grupo de gente muito, muito boa, etc. E essa é a vantagem que eu tive, foi de entrar, não de pegar um grupo que... Vantagens e desvantagens, evidentemente, mas uma grande vantagem foi entrar num grupo que já estava constituído, então já vejo uma clínica que já funciona há muitos anos, muito bem organizada, já aprende tudo isso, né? E já sou convidado para os aniversários todos, né? E aí é interessante porque você começa a conviver com uma quantidade grande de terapeutas super reconhecidos e participar dos seus aniversários e tal. Então, isso foi muito importante, inclusive por conta de clientela, né? Veio bastante cliente. Hoje eu falo paciente, mas na época se falava cliente para o consultório. E aí tem mil histórias. A Lilian, na sua entrevista, fala, só que ela trocou o nome, né? Ela chamou de Fritz Lang. Fritz Lang era um cineasta, né? Um diretor de cinema. Alemão. Não era Ronald David Lang, né? Ela estava se referindo ao Lang, que foi uma experiência também muito incrível na casa da Thérèse. Né? A Thérèse era uma pessoa com uma liderança bastante grande, sabia a que veio, bastante forte, e tinha até uma certa, vamos dizer assim, não era uma pessoa, vamos dizer, tão fácil ela era muito, eu diria, crua e eventualmente cruel com alguns novatos. Comigo não, comigo foi muito legal, mas eu vi ela, assim, a pessoa tinha que trabalhar muito para ela até poder conviver com ela, sabe? Fazer um trabalho de meio de secretaria mesmo, né? Vários. Não vou citar nomes que não é legal, mas... Né? E a experiência lá com o Lang foi muito interessante, né? Porque... isso é uma história comprida, acho que eu não sei se... Quer dizer que você estava nesse famoso evento do Lang, então, na casa da Thérèse. Tava. E então, era o Ronald Lang mesmo, da antipsiquiatria, o clássico, isso. o Lang Cooper, né? Exatamente. Ele foi convidado, isso foi muito interessante, porque ele foi convidado meio ano antes para vir na PUC falar lá no teatro da PUC. E... aí tem até uma história assim. Na época, a gente tinha panelinhas na faculdade, né? Todo mundo tinha seus grupinhos. E cada grupinho tinha líderes, né? E o meu grupinho, a líder era uma moça chamada Suzy,
né? Que era uma líder muito forte também, né? E aí ela falou, tem o Lang, nós precisamos assistir. Uhum. Eu tinha um poder aquisitivo mais baixo do que ela, etc. E eu falei, olha, eu prefiro, em vez de ouvir uma conferência, eu prefiro pegar esse dinheiro e comprar um livro dele, Uhum. né? Ela falou, não, de jeito nenhum, o grupo vai todo ver o Lang. Tá bom, então fomos lá ver o Lang, né? E o Lang, bom, isso é 1976, se não me engano. 76. E aí é o que acontece. O auditório da PUC cabia 1.700 pessoas sentadas. Tinha mais de 7.000 pessoas lá dentro. Nossa Senhora. Na época, lá era uma época que você tinha modas, muito mais do que hoje. Então, tinha época que todo mundo era junguiano, então se vestia como junguianos, com óculos redondinhos, com camurça verde e marrom, sabe assim, todo mundo copiava um pouco a figura. E o Lang vem justamente por uma empresa que ganhou muito dinheiro, abriu e fechou. Abriu, trouxe o Lang e depois fechou, chamava-se Appia, na época. E trouxe e fez esse evento com o Lang lá na... Aliás, também trouxeram, também participei do Rogers. Não sei se você sabe, eu fui paciente do Rogers. Mas isso é outra história também. Aí tem outras coisas. Mas filmado. Fui filmado sendo paciente dele. E não tem essa filmagem aí liberada pra Tem. gente? Esse filme tem. Só eu não tenho, mas a filha da Raquel Rosenberg tem. Verdade. Eu conheço o Gilberto Safra. Eu lembro que a gente viu aquele famoso vídeo do Gilberto Safra, 77, né, novinho, lá na TV Cultura. Isso você tem. Mas continua do Não, Lang. então, aí o que acontece? Que eu preciso dar a data, porque assim, o Brasil pega um pouco atrasado toda aquela influência da contracultura americana. Beatniks e também hippies, né? E aí entra, auditório lotado, aquilo já estava atrasado 10, 15 minutos, né? Um monte de gente de pé, você não podia abrir o braço, aquilo absolutamente lotado. Entra um cara muito parecido com a figura do Pearls. Sabe assim, meio barrigudo, meio cabeludo, meio careca aqui em cima, vestindo uma bata, não sei o que tal. E eu tive a impressão que o teatro vai cair. Todo mundo batendo os pés, batendo as mãos, gritando, assobiando, não sei o que tal. E atrás dele entra um cara de terno azul, gravata vermelha, segurando uma pasta tipo 007, aquela pasta dura, pequena, de executivo e tal. Bom, primeira grande decepção do público, que, na verdade, o Lang era o de terno. Era o de terno, de azul, não sei o que, todo executivão. Tá certo? Aquele de bata tal era o empresário que estava ganhando dinheiro trazendo o Lang. Olha. Né? Bom, e aí o Lang começa a dar uma aula sobre obstetrícia. Ué? Obstetrícia. E ele começa a passar slides sobre instrumentos utilizados no parto. E ele começa a falar, esse instrumento serve para alargar a vagina, se faz nessas situações. Aula de obstetrícia, literalmente. Depois de uns 15 minutos, 20 minutos, o pessoal lá atrás, muito incomodado, não sei o que, papá, alguém grita, queremos esquizofrenia, né? Porque todo mundo com o livro Eu Dividido, do Lang, né? Que, aliás, é muito interessante, eu diria, do ponto de vista fonológico. Bom, ele grita assim, o Lang para, fica meio atônito, pergunta para o tradutor o que acontece e tal, e aí o tradutor explica, e o Lang fala meio constrangido, olha, vocês vão me desculpar, mas eu escrevi esse livro em 1957, e está tudo lá no livro, vocês não podem esperar que eu fique o resto da minha vida falando o que está escrito no livro. Eu estou em outra. Né? E aí o público fica revoltado, não sei o que tal, o dono do pedaço lá resolve fazer assim, bom, quem quiser sai,
vai se entregar uma pequena senha e recebe o seu dinheiro de volta e quem quiser fica. Aí o meu grupo, e principalmente por exercício da Suzy, nós ficamos. E fica lá. E começamos a ter uma aula de obstetrícia. E era um mistério, por que ter aula de obstetrícia, né? Aí depois, aos poucos, você vai entendendo a história. Quer dizer, o que ele queria dizer? Estava numa época onde se buscava compreender a origem da esquizofrenia. O Bateson estava apresentando lá a tese dele da duplo vínculo, né, double bind e tal, e o Lang tinha a seguinte ideia, que quanto mais instrumentos você se utiliza, intermediando a relação da mãe com a criança no nascimento, e depois a criança vai para o berçário e volta 4 horas depois, né, mais vezes existiriam a possibilidade da mãe começar a ter dúvidas se aquela criança que voltou foi a criança que saiu. Foi a criança. E que talvez tivessem trocado a criança e que isso poderia ser esquizofrenogênico. Muito interessante isso. E se você vê a obra do Lang, isso é muito coerente, porque ele vai do geral para o particular, da questão da sociedade para a política da família vai para o indivíduo, então era muito integrado, sabe? Bom, mas a Thérèse soube disso antes e soube que ele viria, não sei o que tal, e convidou, na época, por carta, tá certo? Não tinha nem dava para fazer por telefone, para ele vir num queijo e vinho, era inverno, na casa dela. E ele topou. E fez uma condição. Olha só, ele fez essa condição antes de acontecer todo esse evento, 3 ou 4 meses antes. E a condição foi, não se fala sobre esquizofrenia. Tá bom, maravilha. Isso que tal. A Thérèse convidou ele para 8h30 da noite e convidou todos nós, que era o pessoal do consultório, mais algumas amigas, a Tess, inclusive, né, tal, convidou para 8 horas. Então, nós íamos chegar às 8, o Lang 8h30. Chegamos lá, arrumamos a mesa, não sei o quê, cada um trouxe o seu vinho, tinha queijos. Era uma mesa comprida, né, retangular comprida. E aí chega o Lang. Chega o Lang, todo mundo recebe, muito prazer, não sei o quê, tira o sobretudo dele, papapá, como foi, não sei o quê, foi fácil. Mas rapidamente acabou o assunto. Então, vamos sentar na mesa, tem vinhos, tem queijo, não sei o que, senta na mesa. E o Lang senta numa das pontas da mesa, uma mesa retangular, meio estreita. E do outro lado senta o Ugarte, que era o marido da Thérèse, que era o único cara que não falava uma palavra de inglês e que não era psicólogo, ele era pintor, né? E era um espanhol catalão, muito anárquico mesmo, uma figura muito interessante e tal. Né? Muito bem. Bom, experimente esse queijo, é gostoso, não sei o que tal, esse vinho, papapá. E o assunto sumiu, porque, de fato, você não pode falar sobre a obra dele, de esquizofrenia, você não conhece o cara chega lá, então fica essa situação meio, né? E aí o Ugarte, que não tinha nada que fazer, não nem entendia inglês, ele começou a tamborilar com as mãos na mesa. E o Lang, do outro lado da mesa, viu isso e resolveu que iria acompanhar o ritmo do Ugarte. E começou a batucar um pouquinho na mesa, acompanhando o ritmo do Ugarte. Bom, aí o Ugarte... sem falar nada, ficava lá, batendo lá. Mas o Ugarte era um cara muito sacana. E ele adorava aprontar. Né? Então, ele percebia, quando o Ugarte entrava no ritmo, ele mudava o ritmo. Aí o Ugarte entendeu a brincadeira e começou a acompanhar e mudar o ritmo, etc. Bom, passou a noite toda, os caras esmurrando a mesa, batendo na mesa, e todos nós, no meio da mesa, os que eram psicólogos e que falavam alguma coisa em inglês, ficavam ali, olhando de um lado para o outro, vendo os dois numa intensíssima comunicação. E isso foi muito incrível, porque o Lang defendia, porque, olha, naquela época, a definição de loucura era discurso sem nexo.
Uhum. Tá certo? E o Legg vai ir muito contra essa ideia, vai justamente propor que o sem nexo, assim, você pode não compreender o discurso, mas isso não significa que ele seja incompreensível. E ele defendia a ideia da possibilidade de compreender o discurso, né? E eu estava tendo lá uma vivência total nesse sentido, o cara se comunicando com outro que não sabia a língua, que não era psicólogo, e nós Uhum. todos assistindo de camarote. Foi uma experiência muito legal. Nossa, é um mergulho, é uma aula em loco, Vivo, né? né? Quer dizer, o cara Viva. mostra que ele é coerente com o que ele pensa, né? Ui. Um cara desenvolvido nesse sentido de se comunicar com o outro, mesmo com dificuldades ou barreiras, né? Uhum, uhum. Quer dizer, não é o Mas aí, assim, significante que vai voltando, dominar. eu vou falando, né? Vai lá. É, a Teresa chega para mim e a Teresa primeiro ela me propõe, sugere que eu vá ser coterapeuta de um grupo dela. Uhum. Então também sou muito grato a Teresa, porque aí eu tive aulas de leitura clínica. Teresa era uma mestre na leitura clínica. Teresa era uma pessoa muito interessante, porque ela tinha um pé na intelectualidade holandesa e outro pé no pessoal da agricultura, pessoal rural da Holanda. Né? Uhum. Então, ela era uma pessoa muito crua, no sentido de ir às coisas mesmas, mas de um modo muito cru, e ao mesmo tempo uma sofisticação e uma irrequietude, sabe, fascinante do ponto de vista intelectual. Né? E aí ela propõe que eu seja a coterapeuta dela num grupo. E isso, para mim, também foi um curso fantástico, né? Desenvolveu muitas ciúmes, não foi uma coisa muito facilmente absorvível por alguns colegas, mas foi uma experiência incrível. E no final de um desses grupos, ela chega para mim, abre um livro do Peus, e que agora não me lembro mais qual e mostra uma frase do Peus dizendo assim: a abordagem gestáltica é uma abordagem fonológica existencial. Ponto. E aí muda de assunto. Né? E ela fala, como esse cara muda de assunto? Ele não está dizendo por que não está dizendo o que não sei o que tal. Uma tarefa para você, Ari. Eu quero que você fundamenta o que ele afirmou. Ela sabia que eu caminhava na filologia, estava mexendo na filologia lá na universidade, não sei o que mais tal. Então eu comecei a pensar nisso. E o meu caminho foi pensar na questão da concepção de homem fonológica. E aí teve um encontro no Rio de Janeiro, 1987, que era o primeiro encontro de gestalterapeutas do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Que algumas pessoas, a Jean também foi uma delas, fomos lá, mas poucas pessoas. E batemos na porta dizendo que a gente gostaria de participar. Mas era do Rio. Então nós éramos um pouco outsiders, né? Um pouco assim... né? E eu era um ilustre desconhecido. Né? Então me puseram no pior horário de um congresso possível. Me puseram assim, o must do congresso seria sábado até o começo da noite, depois tinha toda a parte, vamos dizer, a parte que sempre tem nos congressos, né? Os encontros, os jantares, né? As confraternizações, etc, etc. E me puseram logo em seguida, no começo da manhã do domingo. Né? Quando tá todo mundo ainda dormindo, tá, não sei o que tal, né? Só que no sábado à tarde teve uma atividade lá no Rio que foi basicamente assim, eles dividiram o público em 10 grupos e cada grupo tinha que discutir durante um tempo, acho que uma meia hora ou 40 minutos, um pouco quais são as dificuldades que a gestalterapia tinha, quais são os problemas e como lidar, e tinha uma pessoa que tinha que fazer o relato desse grupo. Né, todo mundo se voltava, tinha um relator de cada grupo, e esse relator dizia as conclusões principais da discussão de cada grupo, para toda a comunidade. E aí,
nesse evento, o que aconteceu? Dos 10 grupos, os 10 grupos chegaram à mesma conclusão. Falta uma explicitação da concepção de homem. Que era o meu título, que era o que eu ia falar. E aí alguém falou, olha, mas tem um cara que vai falar sobre isso amanhã de manhã. Ah, traz para ele. Vamos atrasar a nossa confraternização. E aí eu fiz a coisa no sábado. E a coisa foi bem recebida e aí surgiram os diversos grupos de estudos. Tem um grupo de estudos em Brasília, um grupo de estudos em Goiânia, um grupo de estudo um pouquinho mais tarde em Uberlândia, né? Outro em São Paulo, tinha no Rio também. Então, assim surgiram os grupos de estudos, né? E aí eu comecei a desenvolver essa questão e até participei da formação de alguns grupos em Gestalt por aí. Não, você, a gente sabe que você é pioneiro nisso tudo. Ari, nós estamos aqui faltando 5 minutos. Nossa, Estou vendo que temos muita história. Eu vou te provocar. Você topa fazer uma dobradinha, uma segunda vez, isso semana que vem? Uhum. Porque eu já anotei aqui um monte de coisa. Temos que falar do Roger, que você não falou. Eu acho que a gente já conversou uma vez, eu me lembro uma vez, uma conversa que eu tive contigo, que você me falou uma coisa que me impactou e nunca saiu da minha cabeça, que é essa coisa da tua origem, da tua raiz judaica, tua raiz israelita. Eu acho que isso é muito importante das pessoas ouvirem. Você topa a gente voltar no segundo papo semana que vem? Topo. Então, se puder ser de novo quinta-feira à tarde, né? Vai ser quinta-feira à tarde, do que for melhor para você então. Então nós vamos combinar quinta-feira à tarde, já convidar o pessoal, vamos disponibilizar isso, agradecer já de antemão, fantásticas essas histórias. Acabamos de descobrir que o Ari, com essa fleugma, com essa tranquilidade, foi quase um gangster em algum momento. Mas uma história maravilhosa, acho que você falou de algumas pessoas aqui. Eu antes de encerrar, me chamou a atenção que, assim, você citou praticamente 3, 4 nomes fantásticos aqui, como, vamos dizer assim, como mentoras do teu trabalho, e todas mulheres. Eu achei isso muito legal. Teve um homem também. Teve um homem que eu não cheguei a falar nada, mas que também teve uma influência grande, menos sistemática, mas foi grande, que foi o Paulo Barros. Paulo Barros. Então nós vamos falar dele na semana que vem. Mas que bom, a gente vai recuperar isso então. Muito obrigado pela tua disponibilidade, achei fantástico, acho que a gente está com um documento aqui maravilhoso, um documento histórico fantástico, mais um bate-papo que a gente descobre, coisas e coisas, assim, só para encerrar, vou brincar aqui com o pessoal, talvez eles não saibam, quando eu estava no doutorado, eu combinei de bater um papo com o Ari, que eu queria muito escrever uma história não autorizada da Gestalt terapia no Brasil. Aí a gente foi comer lá na churrascaria Vento Aragano, em São Paulo, né? A gente ficou lá umas 2 horas batendo papo. Eu sei que depois eu virei para ele e falou: bom, depois que você me contou, eu vou desistir desse projeto, porque tem coisa que a gente não pode contar. Muito interessante. Eu acho que tem muita história legal e é muito legal a gente estar recuperando alguns nomes aqui. Antes da gente encerrar, só dar um muito obrigado. Diga aí. Não, eu só queria falar que é sempre um muito prazer falar com você, Adriano. E eu sou, vamos dizer, indiretamente muito grato ao teu trabalho. Você faz um trabalho muito importante, muito importante. Você fundamenta, sabe? E você faz isso por escrito, eu não faço muito por escrito. E você, você tem uma participação muito importante na história da Gestalt, que é basicamente nessa linha de fundamentação do trabalho em Gestalt, né? Talvez hoje você não se fale tanto gestaltista e mais fenomenólogo mesmo, né? Mas eu sou pessoalmente muito grato ao teu trabalho nessa área. E é uma delícia conversar com você. Então, quando você fala, faltou 5 minutos, eu levei um choque. Você vê como é que tá. O papo tá bom, é assim. Obrigado, eu agradeço e obrigado pelas palavras. Isso me faz muito, me deixa muito envaidecido. Mas semana que vem a gente continua, então. Perfeito, vamos lá antes que o Instagram nos corte. Grande abraço. Bom resto de semana. Abração, tchau. Até mais.